Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Filopolíticos. Quero dar as boas-vindas às pessoas que se inscreveram aqui no canal e ao mesmo tempo gostaria de pedir aí, a você que está vindo pela primeira vez que se inscreva aqui e que aí você vai dando aí o seu joinha ajuda muito aqui. Tanto esse vídeo que eu estou postando, quanto vai contribuir também com o crescimento do canal. Bom, esse então é o meu terceiro vídeo, que eu estou tratando sobre o fascismo. Ou seja, a ideologia fascista. Essa é a terceira parte desse assunto que considero assim importantíssimo, de modo especial, pelo que a gente vem passando aqui no nosso país. E a pergunta que a gente tem que sempre fazer é essa: o que leva uma quantidade de pessoas, muitas dessas pessoas trabalhadoras, pobres, sofredoras, que são que poderia dizer assim, as primeiras a enfrentar situações mais difíceis devido à crise econômica, devido à ingerência de um desgoverno que nós temos aqui, como nós já sabemos, tudo que foi enfrentado durante a pandemia, e como que essas pessoas que são as primeiras a sofrerem as consequências desastrosas, as consequências de perseguição a essas pessoas, essas condições difíceis no sentido, por exemplo, que se trata de desemprego, muita gente desempregada, muita gente passando fome, muita gente na fila do osso. Ou seja, está muito claro e evidente toda a dificuldade que o país vem passando, por culpa de um presidente que não olha pelo seu povo. E como que essa gente não é a maioria, isso está muito já demonstrado em pesquisa, mas a gente tem um grupo aí, que não podemos dizer que é um grupo tão pequeno, tá? Que acaba fazendo número, sim, que defende esse desgoverno. E aí, juntando, você pega uma boa parcela da classe média que também apoia um desgoverno como esse. E você tem uma grande parcela também da classe alta, dos ricos, da elite brasileira, que apoia esse desgoverno. Mas voltando então ao nosso tema sobre a ideologia do fascismo, eu fiz 2 vídeos, Fiz um primeiro vídeo, um segundo vídeo, agora estou fazendo o terceiro vídeo sobre o tema. E é importante que vocês assistam esses 2 primeiros vídeos. E eu trouxe no vídeo passado uma discussão, uma reflexão a partir do psicanalista William Reich. Contei um pouquinho sobre o William Reich e, de modo especial, a obra do William Reich, que é a psicologia de massa do fascismo. Nesse vídeo eu mostrei assim, o que talvez muitos possam não conhecer, talvez toma mais conhecimento a partir da leitura, desse pensador, sobre o que ele vai chamar de psicologia das massas, que normalmente nós conhecemos dentro da linha da psicologia, ou dentro da psicologia, por exemplo, clínica. O que a gente mais sabe, ou o que a gente mais tem conhecimento, é o tratamento individual, Uma preocupação mais com a individualidade das pessoas, Com os problemas psíquicos individuais de cada um, que vai lá em busca de tratamento, A psicologia de massas, ela já tem um outro viés, de preocupação, de debate, assim por diante. E o William Reich, então, ele vem assim, com essa novidade, por assim dizer, introduzindo esse assunto e procurando, acima de tudo, buscar as causas dos problemas psíquicos, por exemplo, que são gerados, assim, na nossa sociedade. As neuroses,
essa coisa toda. Então por isso que a gente trouxe aqui o William Reich, porque a meu ver o William Reich ele tem muito a ver com a situação que nós estamos vivenciando no nosso país. Por que eu trouxe o William Reich? E que eu estou chamando também de ideologia do fascismo, né? Porque foi nesse ponto que o William Reich ele procurou compreender muito mais, apesar dele ser marxista, né? Ele foi marxista, pertenceu ao Partido Comunista, né? E apesar de tudo isso, ele estabeleceu uma crítica, porque assim, aquilo que o marxismo, né? Que as esquerdas, por exemplo, no Brasil, também no mundo, e assim por diante, sempre colocou a questão da consciência de classe, por exemplo, né? A questão de que os trabalhadores, né, precisava assim, haver um trabalho com esses trabalhadores mais pobres, mais sofridos, a ponto de fazer com que eles pudessem então enxergar e compreender essa situação toda, essa situação de escravidão, essa situação de sofrimento, de exploração que o capitalismo exerce sobre eles. E que um dia, né, no futuro, tendo um trabalho, né, grandioso, com essa consciência de classe, então os trabalhadores seriam capazes de mudar a situação do país, né? E sendo que essa própria classe de trabalhadores, elas tomariam consciência de que a classe dela, como é uma maioria, né, da população, então tem força suficiente para poder derrubar um poder explorador, né, um autoritarismo, um poder autoritário como esse que nós estamos tendo aqui no Brasil. Aí o William Reich ele vai dizer que há um equívoco da gente achar que desenvolvendo esse tipo de trabalho, a classe trabalhadora iria tomar consciência, tá? Apesar de que a questão da consciência é uma questão discutível aqui, né? Mas eu estou trazendo assim como a questão de consciência, né? Que é a consciência de classe, né? O William Reich ele vai dizer que a ideologia do fascismo, ou essa ideologia que é jogada, por exemplo, né, que ela toma conta da população de uma certa forma, e quando essa ideologia ela é introjetada na cabeça, né, como a gente conhece aí alguns bolsonaristas que são dessa maneira, dificilmente você vai conseguir fazer com que essa pessoa mude de ideia. Com tudo que você pode dizer para essa pessoa, você não vai conseguir fazer ela mudar de ideia. Aí vem o fechado com o Bolsonaro. Esse tipo de pessoa é capaz de fazer de tudo para poder defender esse tipo de política desastrosa que está aí. Isso porque a ideologia do fascismo está muito enraizado nessas pessoas, infelizmente. E aí a gente tem que entender que, como eu comecei o primeiro vídeo falando da família, né? Então, a questão da família, mas naquele sentido de família, que que esse grupo ideológico, né, essa ideologia fascista, ela faz parte, que é essa família que ela tem toda uma história, ela tem toda uma herança, que herda de pai para filho, aquela coisa toda, as riquezas, então ela precisa defender assim, uma família que seja também defensora dos seus bens. Então elas estão mais preocupadas com os seus bens. Por isso que essa turma toda é contra, por exemplo, sem terra, né? É contra, e aí querem, inclusive, até invadir terras indígenas. Querem invadir terras quilombolas e assim por diante, né? Então isso aí é uma situação. A outra situação tem a ver com questões ideológicas relacionadas a um moralismo muito presente também nesse grupo social, né? Em que esse moralismo religioso, por assim dizer, que a questão religiosa está muito presente nesse contexto, aí esse grupo acaba então defendendo
algumas coisas assim tradicionais, né, que vêm de muito tempo, e aí eles não aceitam a inovação. Aí o conservadorismo, é claro, toma conta. O conservadorismo é levado ao extremo também, toma conta. Por isso que, para esse grupo de pessoas, onde a ideologia fascista toma conta, é inaceitável, por exemplo, essa coisa de direitos aos homossexuais, direitos às mulheres, ou liberdade, né? Liberdade aos homossexuais, liberdade às mulheres. Porque é um grupo totalmente machista. É um grupo xenofóbico. É um grupo homofóbico. E assim por diante. Essas coisas, assim, da nossa sociedade, elas são inaceitáveis, que eles defendem. E quando isso parte para o mundo da política, então não importa a questão econômica, não importa se o país está um caos, que o país está se acabando. O que importa é que essas ideologias defendidas por eles, elas sejam garantidas por um presidente da extrema-direita, como é o Bolsonaro. Entenderam como é que é a situação? E se essa ideologia ela vai cada vez mais tomando conta, aumentando, nós então vivemos uma situação terrível. Bota terrível nisso. E aí, eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas é importante a gente tratar bem desse assunto. A questão é assim. Esses movimentos assim, fascistas, eles acabam surgindo em momentos em que o capitalismo se encontra em crise. E é o que está acontecendo nesse momento com o capitalismo mundial. Ele acaba entrando. E aí, a organização dos trabalhadores, o movimento dos trabalhadores, quando eu estou falando isso, as mobilizações que muita gente está falando, o povo não está indo mais para a rua, não está, né, nesse momento. O que acontece? O fascismo ele abafa tudo isso. O fascismo ele consegue, de uma certa forma, impor, né, impor a essa população de tal forma que ela não consiga reagir. Porque o que acontece? O próprio fascismo, ele sabe muito bem que a reação dos trabalhadores, as mobilizações das grandes massas, essa coisa toda, é o que derrubaria a extrema-direita, derrubaria o fascismo, tá? Derrubaria todos esses grupos antidemocráticos que nós temos aqui no nosso país. Eles sabem disso. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.